Bom, a gente vai fazer uma aula sobre unidades de medida, né, e tentar trabalhar ela de uma maneira mais adequada, né? A gente vai fazer um complemento à aula de unidade, né? Então, aqui, é, em relação à aula de unidades, a primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre a medida de tempo. Eu não vou aprofundar muito em outros detalhes, mas bora focar de fato aqui no tempo. Em relação às medidas de tempo, elas são aqui um pouquinho mais diferentes do que as demais unidades, porque ela trabalha de uma forma diferente, porque em uma hora a gente tem 60 minutos, ou seja, a, ela é de uma situação de base, ela não é de base 10, né, como são as demais, então a gente acaba tendo que ter essa noção um pouco diferenciada. Mas a gente traz essa tabela aqui, que vocês têm no material físico, que ela já vai ajudar bastante a ter algumas noções para na hora de fazer uma leitura de problemas, tu ter uma noção adequada do que o cara tá te falando, para tu não ficar tão perdido. Quem sabe até poder estabelecer algumas relações de razões e poder descobrir valores que estão ocultos mais na linguagem, né, do que de fato, no problema, né? Mas aí a gente traz sempre a ideia de conversão, que é o que vai facilitar para a gente. Por exemplo, aqui ele traz para mim essa tabela, né? Essa tabela ela vai ser muito útil para nossas conversões e aí a gente vai deixar ela aqui ao lado, porque a gente vai usar ela para fazer a nossa conversão de tempo. Deixa eu só pegar esses valores aqui, que é para a gente ter uma noção, né? Aí com esses valores aqui a gente vai conseguir fazer muitas conversões. Só minimizar aqui. Então, olha só. Com essa tabela aqui, que ela serve para a gente converter tempo, aí a gente tem a situação. Se você quiser de hora para segundo, você tem que pegar o valor em horas e aqui, ó, diretaço para segundos, 3.600, né? Se você quiser de segundo para hora, tem que pegar o valor em segundos e dividir por 3.600. E aqui dentro tem as outras opções, né? Se você quiser de hora para minuto, tá bem aqui, ó. Se você quiser de minuto para segundo, também tá bem aqui, ó. Ou seja, de hora para minuto, 60. De minuto para segundo, também tem que multiplicar por 60. E para fazer o caminho de volta, né? Tem que fazer o oposto. Se para ir da maior grandeza, né? Do minuto para o segundo você multiplicar, para voltar você divide. E o mesmo vai acontecer com o minuto, né? Inclusive, essa é uma explicação por que a gente divide por 3.600 de segundo para hora, que é o oposto do que a gente faz aqui embaixo, né? Por exemplo, você quer converter uma hora, né? Quer converter uma hora em minutos. Uma hora tem 60 minutos, tá bem aqui embaixo. Então, você tem que pegar uma hora e multiplicar por 60. Então, isso dá 60 minutos. Converteu. Agora, você quer converter 60 minutos em segundos. Então, você tem que pegar esses 60, né? Porque cada minuto tem 60 segundos, então só multiplicar aqui. 6 vezes 6, 36. Os dois zeros você coloca aqui, ó. Então, são 3.600 segundos. Então, é esse mesmo valor aqui. E é por isso, né, que quando você está voltando de segundo para hora, se para chegar você multiplica, você tem para voltar tem que fazer o oposto, né? No caso é dividir. Então, com isso a gente cria aqui algumas relações para fazer conversões de tempo, né? Aí nessa aula aqui ela traz algumas conversões iniciais, né, que são interessantes a gente utilizar delas também. Vou pegar essas três primeiras aqui, ó. Muito interessante a gente vir fazendo, né, para ir se acostumando. Eu entendo essa aula lá traz uma quantidade um pouquinho extensa, mas é justamente para ficar fixo na nossa mente, né? Então bora ver aqui, ó, 5 horas em minutos. Então eu tenho 5 horas e eu quero converter isso para
minutos. Eu venho aqui na minha tabela, identifico que de hora para minuto eu preciso multiplicar por 60. Então vai ficar 5 vezes 60. 5 vezes 6, 30. Aquele zero que faltou a gente coloca agora, né? Então são 30 não, né? 300 minutos. Ele quer 80 horas em segundos. Então bora olhar aqui, ó, 80 horas, né? E ele quer converter isso para segundos. Eu sei que de hora para segundo eu tenho que vir aqui por baixo, ó. Eu tenho que fazer esse caminho bem aqui. Então eu tenho que pegar 80 e multiplicar isso por 3.600. Aí pode me atacar, eu poderia primeiro converter para minuto, depois para segundo? Pode. Mas aí você vai estar fazendo dois trabalhos, mas é exatamente a mesma coisa, né? Se facilitar na sua mente, não tem problema nenhum. Então, 80 vezes 3.600 vai resultar para a gente em 288.000, né? Lembrando que a gente converteu segundos, né? Então, basta ir organizando. Aqui, ó, 25 minutos em horas. Então, ó, são 25 minutos e a gente quer levar isso para horas. Então, vai voltar, né? Vai ser dividido. Então, bora deixar anotado isso aqui. 25 minutos para horas, né? Então vai ficar 25 dividido por 60, né? Lembrando que toda divisão pode ser encarada como se fosse uma fração, né? Se facilitar a tua vida, tu pode dividir aqui, ó, pode dar uma simplificada antes de dividir. Isso tudo são opções de como você vai lidar, né? Então aqui daria 5 por 12, né? Então se você dividir 5 por 12, você vai obter um valor aproximado aqui de 0,46, lembrando que você converteu. Então, 25 minutos é aproximadamente 0,416, até botar aqui aproximado, né? Horas, né? Tá convertido. Não é um valor preciso exatamente, né? Mas é um valor próximo, né? E você pode fazer essas conversões, principalmente porque trabalhos em física, né? A gente vai lidar com certos valores aproximados, né? Então, o que é mais um pouquinho diferente realmente é a conversão de tempo, né? Mas basta você se atentar para isso. E aí, com o tempo, você vai perceber que você vai se adaptando com essa tabela conforme você faz essas atividades. Tanto essas iniciais quanto as do material lá na etapa de exercícios vão ser muito úteis para você fazer suas conversões de tempo. Então, lembrando, né, que converter não é um assunto, né, é uma ferramenta que você usa para se adaptar bem aos problemas, né. Então, em relação ao tempo, não há muito mais o que falar, né. Bora para a próxima medida. Bom, aqui a nossa próxima medida que a gente vai lidar é a medida de comprimento, né, seguindo aqui a sequência do material. E ela vai trazer essa escala aqui para a gente, né. Então, a gente vai lidar agora com o comprimento, né, comprimento. E por que eu gosto de deixar claro, né, que na anterior eu falei que o tempo ele é uma coisa mais diferente e as demais elas não são tão diferentes assim. Porque as demais elas são muito similares. O tempo é o que é mais diferente, não tem como criar uma relação única. Porque olha só, se você for comparar no seu material, a tabela que eu dou para comprimento, ela é muito similar à tabela de área, à tabela de volume, a de capacidade e a de massa. Então, é uma relação muito similar, né? Então, se você dominar aqui a nossa tabela de comprimento, você está dominando todas as outras. O que vai mudar para a gente aqui é a noção de como a gente vai trabalhar isso. Porque olha só, para quem já estudou isso aqui comigo, eu já ensinei de muitas formas, né? Mas em especial eu gostaria que vocês que estão trabalhando a nível de Enem, que adaptassem o trabalho de vocês para ficar tanto na, na medida normal, né, com o valor cheio, quanto com notação científica. Vai ajudar demais. Então, essa aula aqui é uma complementar, são duas ferramentas, né, notação científica e unidade de medida. Se vocês adaptarem os dois conhecimentos juntos, vocês vão perceber que a vida de vocês vai ficar muito mais tranquila, né? Então aqui eu vou usar essa aqui como base para fazer todas as outras medidas, né? Então aqui ele deu uma
a nossa medida, né? O que é mais complicado nessa conversão é você lembrar que tem todas essas sequências aqui a seguir. Se você guardá-las na mente, você vai perceber que você vai trabalhar muito melhor, vai conseguir fazer as conversões, né? Aí não se esquece, sempre que você for da maior grandeza para menor grandeza, né? Ou qualquer coisa nesse intermeio, você tem que multiplicar. A conversão funciona assim. Sempre que vai da maior grandeza, que é o quilômetro, para uma menor, no caso aqui já podia ser até o hectômetro, já é multiplicando. Agora, se você vem de uma menor para uma que é maior, aí você tem que fazer o oposto, né? Então, no caso, é dividindo, né? Se você se adaptar a trabalhar com isso, você vai ver que sua vida vai ficar muito mais fácil na maioria dos assuntos, tá? Tanto de matemática quanto de física. Lembrando, né? Toda vez que eu quero converter para uma unidade menor, né? Eu tenho que multiplicar por 10, né? E assim por diante. E se eu quero pegar de uma menor para uma maior, eu tenho que dividir, que é fazer o oposto, né? Então isso daí já ajuda bastante. Nesse vídeo eu vou pegar os exemplos que a gente fez na aula mesmo. Foi um exemplo único, né? Que a gente só foi adaptando ele conforme a necessidade, né, da conversão. Por exemplo aqui, bora supor que a gente quer converter 8 quilômetros, né? Vamos converter aqui 8 quilômetros em centímetros. Foi a conversão que nós fizemos em aula. Para centímetros. Então aí você vai verificar aqui da seguinte forma. Você está aqui em quilômetros e você quer chegar aqui em centímetros. E aí você vai verificar, poxa, quantos saltos desse eu vou ter que dar? 1, 2, 3, 4, 5. E para cada salto desse você vai ter que multiplicar por 10, né? Então, seriam 8 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Só que nós já temos ferramentas para isso, né? Nós já trabalhamos a aula de potências, né? Só baixar aqui que ficou um pouco alto. Nós já temos ferramentas para isso. Quais são as ferramentas que nós temos para isso? Nós temos a notação científica, nós temos nosso trabalho de potências. Olha, aqui vocês têm que lembrar que esses 10, embora não apareça, todos eles estão elevados ao expoente 1, né? Se não apareceu nada é porque o expoente é 1. E são bases iguais, gente. Vão ser bases iguais multiplicadas. Então, ao invés de você sair multiplicando 8 vezes 10, vezes 10, vezes 10, lembra. Então, são 5, 10, né? Então, conserva a base, né? E eu venho somando os expoentes aqui, né? 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 vai dar 5. Então, na verdade, para eu converter 8 quilômetros em centímetros, eu vou pegar 8 e eu vou multiplicar vezes 10 elevado a 5. Então, 8 quilômetros é a mesma coisa que 8 vezes 10 elevado a 5 centímetros. Não esquece de colocar aqui sempre a medida no final, depois da conversão, para você não se perder no que você está fazendo. Então, ó, fizemos uma conversão. Aí você vai falar, Caio, tá correto eu deixar desse jeito? O professor não vai reclamar? Olha, tá matematicamente correto. A questão é, você vai conseguir ficar manipulando direitinho para trabalhar bem o assunto? Tá? Então, em relação a isso, tá o quê? Ah, Caio, mas não tinha essa opção para marcar. Pô, aí tu tem que também ter a tua habilidade de olhar para esse número e ver quem ele é de uma forma por extensa, né? Então, aqui, ó, 8 vezes 10 elevado a 5. Aqui você sabe que vai ser multiplicado a mesma coisa que 8 vezes, olha aqui, 10 elevado a 5 é a mesma coisa que 1 com 5 zeros. Então, é a mesma coisa que 8 vezes 100 mil, que vai dar a mesma coisa que isso aqui, ó. Não eram 5 zeros aqui? Então, vai ter 5 zeros aqui nessa região também. Então, ó, são 800 mil centímetros. Então, tudo isso aqui é uma forma de você avaliar. Tanto essa resposta aqui quanto essa aqui, elas estão corretas. Depende de você ter essa habilidade para fazer essa manipulação, tá bom? Aqui, numa outra situação, a gente pegou esse mesmo valor agora. Já pegamos aqui o 8 vezes 10 elevado a 5, né, que está em centímetros. Então, agora a gente quer converter isso. A gente quer converter esse
8 vezes 10 elevado a 5, que está em centímetros. A gente quer levar isso para metros agora, ó. Então, a gente está fazendo agora o caminho de volta, não é verdade? Vamos fazer aqui o caminho de volta. Para fazer o caminho de volta, então, temos que dividir uma vez por 10, outra vez por 10, não é verdade? Mas bora usar um raciocínio aqui um pouquinho diferente. Bora pensar da seguinte forma. Bora supor que a gente vai fazer o pensamento de como eu iria de metros para centímetros. Eu vou só apagar aqui esse pedaço, né? Pra gente poder riscar de novo aqui. Qualquer coisa tu volta o vídeo e verifica lá os dados anteriores. Então bora pensar o seguinte, a gente está lidando agora de centímetros para metros. Mas antes de eu olhar aqui por baixo, dividindo, bora olhar aqui por cima. Para eu ir de centímetros para metros, eu teria que sair aqui, ó, e chegar bem aqui. Se você usar esse raciocínio, você não vai errar nunca, cara, fazendo essas conversões. Então, de metro para centímetro, eu tenho que fazer 2 saltos, né? Então, se fosse para converter do maior para o menor, seria 10 elevado ao quadrado que eu deveria multiplicar. Dito isso, para eu fazer de centímetros para metros é o oposto. Então, se eu quero fazer o caminho oposto, que é sair de centímetros para metros, bom, se de metros para centímetros eu multiplico por 10, então voltando é dividido por 10 ao quadrado, né? Então, bora verificar essa conversão como ficaria aqui. Então, vai ficar 8 vezes 10 elevado a 5 dividido por 10 elevado a 2. Aí tu vai falar, pô, cara, eu não sei fazer isso aqui, mas meu parceiro, isso aqui nada mais é do que uma divisão de potências. Tá entendendo isso? Eu sei que a gente vai lidar com notação científica, mas tudo é conhecimento básico ali da etapa de potências. Então, ó, esse 8 aqui não tem com quem dividir, né? Então, você repete. E aqui, ó, tem os 10. São bases iguais. Conserva a base, propriedade aqui, né? Vai pegar o expoente do numerador menos o expoente do denominador. Então, isso aqui, na verdade, é 8 vezes 10 elevado a 3 metros. E aí tem pergunta, cara, então quem é esse cara aqui? Então, isso aqui é a mesma coisa que 8 vezes 1000, porque 10 elevado a 3 é 1000, que é a mesma coisa que 8.000. Então, olha só como faz total sentido. Então, essa resposta e essa resposta estão corretas. Lembrando que a gente começou isso em 8 quilômetros, né? 8 quilômetros é a mesma coisa que 8.000 metros, né? Então, basta você ir se adaptando com essas conversões, vai fazendo essas anotações. A minha dica é, pausa esse vídeo agora, e aí tu já pega e vai tentar fazer a atividade de comprimento e vai verificar se tu consegue fazer essas adaptações e ir convertendo. Sempre focando em tentar deixar em notação científica, porque vai facilitar muito a tua vida para trabalhar com números muito grandes ou números muito pequenos, né? Bora agora para a próxima aqui, que seria área. Aqui nessa noção de área, eu vou fazer um ajuste aqui, né? Porque eu peguei a imagem ali do comprimento e vou adaptar ela aqui para ficar corretinho, né? Então, lembrando que em área, a medida aqui em cima dos nossos 10, né? Ela é 10 ao quadrado, né? E também tem que ser dividida por 10 ao quadrado para cada salto desse que você vai fazer. E também a medida de área, nós vamos ter quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro, centímetro e milímetro quadrado, né? Só fazendo um ajuste aqui pra gente, tá? Que eu não quis copiar a outra lá. E a ideia, gente, é exatamente igual. Por isso que eu falo, o tempo ele é o mais destoante deles, porque as demais todas elas vão obedecer o mesmo princípio, que é simplesmente esse. Se vai da maior para menor, você multiplica por uma base, por algum valor de base 10. E se for da menor unidade, no caso centímetro para o quilômetro, você vai dividir por alguém da base 10, né? A pergunta é quem, mas é tudo muito tranquilo. Então, eu gostaria de deixar o mesmo exemplo, só que agora a gente vai pensar pela visão de quilômetros quadrados. E a gente vai ver, será que vai dar a mesma resposta, já que a gente está lidando com um número similar? Porque, ó, tem uma diferença, 8 quilômetros é uma coisa. 8 quilômetros quadrados, a gente já está lidando com uma região, né? Que tem 8 quilômetros para esse lado e 8 quilômetros para esse lado. Então, a gente está lidando com uma região já preenchida, né? É mais ou menos essa a lógica da relação de área. Então, são valores totalmente diferentes, com significados
diferentes, tá? Embora os nomes pareçam similares, eles são coisas diferentes, né, que a gente tem que lidar. Então, dito isso, bora verificar aqui. A gente vai usar exatamente os mesmos pontos similares, né, para a gente criar uma relação aí de ver que não é a mesma coisa, que trabalha de forma diferente. Então, bora usar o raciocínio. Eu quero levar de 8 quilômetros para centímetros quadrados. Então, ó, vai sair de quilômetros e vai chegar até centímetros quadrados, né? Dito isso, ó, vai ter que dividir uma vez, dividir não, perdão, multiplicar uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Então, a lógica diz, né, que eu tenho que dividir por 10 elevado a... Dividir não, multiplicar por 10 elevado a 5, né? Não é incomum pensarem desse jeito, mas tem que se lembrar o seguinte. Aqui é 10 ao quadrado, aqui é 10 ao quadrado, aqui é 10 ao quadrado, aqui também. E aqui também, né? Então, na hora que a gente for fazer essa multiplicação, pensa comigo. As bases não são iguais, então conserva a base e vem somando os expoentes, né? Então, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 vai dar 10 elevado a 10. Então, na hora de converter, basta pegar 8 quilômetros e multiplicar por 10 elevado a 10. Pronto, você converteu aqui para centímetros quadrados. Aí tu vai me perguntar, Caio, mas como ficaria o número dele sem estar na base 10? Então, eu já vou te dar uma dica. Se tu está pegando só esse número aqui e está multiplicando por 10 elevado a algum valor, vai ser o número que estiver na frente, né? O número de zeros é o número que o expoente aqui em cima está te falando. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zeros, né? Então isso aqui é a opção em centímetros quadrados, né? Um problema que quando vocês vão convertendo, olha como facilita em base 10, não estando em base 10, né? Olha a diferença, né? Dificulta até a leitura, né? Dando uma dica aqui, você pode quebrar de 3 em 3 e para poder fazer uma leitura, né? Esses primeiros três aqui são as simples, milhares, milhões, bilhões. Então, 8 quilômetros quadrados é a mesma coisa que 80 bilhões de centímetros quadrados, né? Então, assim como a gente converteu na anterior, a gente vai converter aqui também. Então, a gente vai pegar agora de centímetros e vai levar para metros, né? Vou até baixar aqui um pouco para não ficar muito em cima. Então, a gente vai converter agora de centímetros para metros, né? Então, vai ter que fazer dois saltos aqui, né? Tá até marcado aqui pra gente, são dois saltos. Então, eu vou ter que dividir a primeira vez por 10 ao quadrado e a segunda vez também, né? Eu vou pegar com outra cor aqui, só para ficar distante aqui na situação. Bora usar o mesmo raciocínio de ainda agora. Se eu tivesse que ir de metros para centímetros, eu teria que pegar 10 elevado a 4, né? Conservei a base e somei os expoentes. Se para ir eu multiplico, para voltar eu tenho que dividir, né? Então aqui vai ser o quê? A gente vai ter... Lembrando que a gente está de centímetros para... A gente está de centímetros para metros agora, né? Então nós vamos ter 8 vezes 10 elevado a 10, né? Vou até deixar anotado aqui, para a gente não se esquecer. A gente está levando 8 vezes 10 elevado a 10 centímetros quadrados, né? Para metros quadrados. Então, para fazer essa conversão, como a gente viu ali, a gente tem que pegar o 8 vezes 10 elevado a 10 e dividir por 10 elevado a 4. E a gente recai exatamente naquele raciocínio. Olha, o 8 aqui não tem quem dividir, repete. E as bases 10 você conserva a base, né? Vou até deixar aqui marcado para não esquecer que esse daqui ele é especial. Que conserva a base, pega o expoente do numerador menos o do denominador. Até deixar marcado aqui para você não esquecer de onde é que esse cara saiu. Então isso aqui é 8 vezes 10 elevado a 6, só que agora metros quadrados. E assim como você fez lá na anterior, você pode também verificar a versão dele sem estar na base 10. Então vai ficar 8. Ó, já vou usar aquela dica que eu falei lá em cima, né? Não vou nem fazer a construção, já vou botar direto o valor. 8 vezes 10 elevado a 6 é a mesma coisa que um 8 com 6 zeros.
Então, construiu aqui, ó, dá os golpezinhos, então são 8 milhões de metros quadrados, né? Então aqui, ó, já tem muitas opções pra gente aqui, né? Então, dito isso, meninos, fica aí essa opção. Mesma coisa que eu falei lá no comprimento, vocês vão fazer aqui também, né? Vocês vão parar agora, né? E vão lá tentar fazer alguns exercícios diários. Faz uns 3 ou 2 e aí tu volta para esse vídeo e continua nas demais medidas, tá bom? Bom, em relação agora a volume, né? Em relação a volume, a gente ainda vai se guiar exatamente pela mesma tabela aqui, né? Só que como agora a gente está lidando com volume, né? Vou fazer um desenho aqui mais apropriadinho. A gente está lidando com 3 dimensões, né? Não estamos mais lidando só com duas, como é a relação diária. Então a gente vai lidar agora com o comprimento, a largura e a altura de objetos. Então a gente está lidando com o que está dentro, né? Dentro de toda essa região, como se fosse uma caixa, né? E isso quer dizer que a gente tem que converter cada uma dessas medidas que aparece aqui, né? Então são 3 dimensões. Então, quando a gente for fazer as conversões, a gente tem que lembrar, né, que agora não é mais por 10 ao quadrado, né? Quando for volume, a gente tem que fazer por 10 ao cubo agora, né? O que modifica a nossa situação. E quando for dividido, também, né? E lembrar, né, que quando a gente fala de volume, a gente tem quilômetro cúbico, hectômetro cúbico e assim por diante, né? Todas as medidas vão se tornar cúbicas agora porque elas se referem a 3 dimensões, né? Elas estão se referindo a pedaços do espaço, por assim dizer, né? Então, a gente vai usar o mesmo exemplo de ainda há pouco, né? Para criar uma relação, só que agora a gente quer 8 quilômetros cúbicos, né? E a gente quer converter isso para centímetros cúbicos. Então a gente vai pegar, né, de quilômetro e vamos navegar aqui até centímetro. A gente já sabe que são 5 saltos, só que agora, ó, conserva a minha base 10 aqui e vai ficar conservando a base, somando os expoentes aqui. Então vai ficar 10 elevado a 15, ó. Então agora que a gente fez, já sabe esse valor, né? Para fazer essa conversão aqui, então vai ficar 8 vezes 10 elevado a 15. Então isso aqui é a versão em notação científica de centímetros, né? De 8 quilômetros em centímetros. Mas se quiser você pode escrever também sem usar a base 10, né? Então vai ficar 8 com 15 zeros aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, né? Uma quantidade bem grande, né? Você pode fazer aquelas marcações de 3 em 3 para ajudar a fazer a sua leitura aqui. Olha como fica uma coisa grande, né? Essa é a noção de trabalhar com notação científica, porque ela vai facilitar a tua vida. Então, por isso que aquela aula é muito importante. Então, aqui, ó, unidade simples, milhares, milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões. Então, são 8 quadrilhões de centímetros, né? Faltou colocar aqui, cúbicos, né? Então, bora converter agora esses 8 vezes 10 elevado a 15. Olha a facilidade de escrita disso. Tá em centímetros cúbicos, a gente quer levar isso para metros cúbicos, né? Então vai ter que fazer esse caminho aqui de volta. Então isso aqui na verdade, ó, 10 elevado a 3, 10 elevado a 3. Conserva a base, somos expoentes. Então na verdade eu tenho que dividir. Só dar uma baixada aqui que ficou muito em cima. Então eu tenho que dividir agora, né? Tenho que dividir por 10 elevado a 6. Então aqui, ó, 8 vezes 10 elevado a 15, dividido por 10 elevado a 6. E a lógica vai se manter exatamente a mesma na hora de efetuar as tuas conversões. Então, isso aqui, na verdade, é 8 vezes 10 elevado a 9 metros cúbicos, né? Então, aqui tu já tem uma situação bem adequada com as tuas conversões, tá?
Bora para as últimas aqui. Aqui, em relação à capacidade e massa, né? Você só vai ter que se atentar mais mesmo à escrita. Eu ainda vou usar a mesma imagem aqui, né? Facilitar a minha vida, vou pegar outra aqui ao lado. Uma eu vou fazer com a versão de capacidade, a outra com a versão de massa, né? O que é que vai mudar nas duas conversões? Primeira coisa que vai mudar é que, como eu estou lidando com capacidade, aqui vai entrar a grandeza litro, né? Então isso aqui vai ser trocado, esse M seria trocado por um L, né? E a gente tem quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. A parte das numerações são exatamente a mesma coisa. Então, se você sabe converter comprimento, você sabe converter capacidade. É exatamente a mesma coisa que a gente fez na anterior. E aqui em relação à massa, né? Lembrando, essa aqui é a lógica de capacidade, né? Na lógica de capacidade, a gente vai usar litro. Em relação à massa, já vou até deixar anotado aqui embaixo, a gente tem que se atentar que não é mais M, né? Nem muito menos L. A gente está lidando com medida de massa. Então aqui isso vai ser trocado por um G. Então, quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. E a conversão é exatamente igual à lógica do comprimento. Então, por isso que eu não vou fazer nenhum exemplo aqui, mas a lógica é exatamente igual. Você verifique qual unidade está. Se está indo da maior para a menor, você tem que multiplicar. Se está indo da menor para a maior, você tem que dividir. Sempre atentando com a base 10, sempre atentando em tentar utilizar a notação científica. E sempre que possível, faça as divisões lá também, caso não dê para aplicar as propriedades. Que aí você vai verificar os valores. Você vai estar treinando suas divisões, suas potências. Então, é uma aula boa para praticar todo o seu conhecimento básico, tá? Dito isso, pessoal, pratiquem os exercícios da aula. Isso vai ser muito útil para vocês, tá? Espero que a aula seja útil.